Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Aqui é a professora Gisele Lenze do Treinador OAB e eu vim fazer a nossa contagem regressiva para a nossa prova da OAB. Faltam 12 dias, gente, faltam 12 dias. E vim conversar com vocês para saber como é que estão as coisas acontecendo, como é que os estudos estão rolando. Hoje já é terça-feira e a gente já tem bastante coisa para fazer com certeza. Sabe que ontem eu tive algumas reflexões e foi super interessante, porque como o dia foi atípico, né? E aí, do que eu tô falando? Do que todo mundo tá falando, da queda das redes sociais, das principais, né? Daquelas que a gente mais acessa, enfim. Facebook, Instagram e o WhatsApp. E o que a gente viu ontem, né? Foi uma grande lição. Nós vimos um monte de gente desesperada. E aí a minha pergunta para você refletir é: você ficou desesperado ou você canalizou e usou aquele tempo para ser produtivo, para estudar melhor, para estudar em paz? Por que eu tô falando isso? Porque, sabe, gente, a gente vicia nas coisas. E as redes sociais são um exemplo de vício muito importante. Eu venho dizendo nos nossos encontros que o celular é um grande sabotador dos nossos estudos. Muito. E aí eu te pergunto, você ficou sem esses acessos. E aí? Alguém morreu? Você ficou muito agoniado? Você ficou muito nervoso? Ou você falou, bom, se esse ponto não está funcionando, vamos ao que funciona. Bom, gente, a grande lição é que a gente tem um mundo digital que veio nos ajudar, que veio nos auxiliar, que é um grande instrumento, mas a gente também tem a vida analógica. Então, você deu alguma desculpa para você não estudar ontem? Você focou só, por exemplo, na sua videoaula? Você focou no seu material, no seu vademecum, nas provas? Foi diferente o seu estudo ontem dos dias anteriores? Então, o que a gente viu foi muita gente desesperada. É óbvio que existem pessoas que trabalham com essas redes, né? Esses meios de comunicação. E existe nós que os utilizamos, usufruímos, consumimos. E foi muito interessante para a gente ver o quê? Que a gente precisa de planos. E a gente precisa do plano A, B, C, para quando aquele veículo específico não funciona. Ontem aconteceu com as redes sociais, né, de comunicação, mas poderia ter acontecido com a internet. E aí, se a internet acabar, como que você vai fazer para estudar? Você tem como fazer, porque com certeza o seu vademecum é físico, por exemplo. Você tem como estudar, porque com certeza você tem resumos na sua casa, você tem livros de feitura de prova. Então veja, quando a gente vicia em algo, a gente fica cego para outras possibilidades. E a gente precisa viciar nas coisas boas, nas coisas que nos fazem progredir. No nosso caso, o estudo. Daí, nesse sentido, eu li um livro ontem relacionado, ele chama assim, ó, A Única Coisa. E o foco pode trazer resultados extraordinários na sua vida, de Gary Keller e Jay Papasan. E eu achei super interessante, eu fui trabalhando e ouvindo um audiolivro. E enquanto eu trabalhava e ouvia, eu fiz algumas anotações. Primeira, né? Torne as coisas simples para o seu estudo. O estudo é simples. A gente já falou sobre isso anteriormente, mas é bom bater na tecla, porque às vezes você fica se preparando demais, fazendo coisa demais, esperando coisas demais para algo simples. E ele diz, nesse livro, A Única Coisa, que o efeito do sucesso é sequencial. É por isso que a gente estuda todo dia um pouquinho. Não deixa para estudar a semana toda no sábado. Então, o efeito do sucesso é sequencial, ele não é simultâneo, né? Não é de um dia para o outro. Ele fala que esse efeito é um efeito dominó. Eu chamei na minha mente de efeito virtuoso, né? Quando a gente começa a proferir boas palavras, quando a gente começa a separar o nosso tempo e ficar em paz com a gente mesmo, porque a gente fica em paz quando a gente tem ordem. Então, esse efeito dominó é aquele, imagina, aquele dominó que cai e vai fazendo o efeito
de outras peças caírem. Então, qual é o efeito virtuoso que você está fazendo para que as outras peças caiam? Porque quando você não faz esse efeito, você fica agoniado, fica tudo parado, não tem o efeito dominó. Então, o que o livro diz? Para você pensar em uma coisa de cada vez. Hora de estudar, hora de trabalhar, hora de cuidar da casa, hora de cuidar da casa, hora de cuidar da família, hora de cuidar da família, e assim sucessivamente. Então, ele conta que todas as histórias de sucesso têm essa única coisa. E principalmente, uma paixão intensa pelo que se está fazendo. Por isso que eu venho dizendo para vocês que antes de começar, né, a estudar, limpar a sua mesa, o seu local de estudo, eu quero fazer com vocês aqui ainda. E dizer, eu amo estudar. Eu amo estudar. Tem que ser a sua paixão. E o que a gente faz normalmente? A gente foca em outras coisas. A OAB só quer ferrar, essa prova vai ser mais difícil, e não foca na gente. E a gente precisa focar naquilo que a gente tem controle, que somos nós. O resto nós não temos. Zero controle. Então, ele fala de algumas coisas que dizem pra gente e que é uma grande mentira. Primeiro ponto que eu coloquei aqui pra vocês. Tudo na vida importa igualmente. É mentira. Pode ser que no mercado de trabalho, na lei, a gente fale de igualdade. Mas na nossa vida, na nossa organização, as coisas não importam igualmente. Se a gente está numa reta final agora, de exame de ordem, o que importa? Importa o exame de ordem. Ponto final. Outro que eu achei muito legal é que ele falava assim, a força de vontade está sempre à disposição. Mentira! A força de vontade não está sempre à disposição. Ele quer dizer assim, eu tenho que esperar a força de vontade vir? Não, eu tenho que fazer o que tem que ser feito antes da força de vontade. E aí ela vem. Assim como querer, né? Como a gente já conversou. Eu não tô afim de estudar, hoje eu estou afim. Não, eu não vou esperar eu estar afim, eu vou fazer. Então, gente, a única coisa, focar naquela única coisa naquele tempo é muito importante. E aí ele faz um desenho, né? Que quando a gente é criança, a gente tem a hora dos afazeres, né? Que os nossos pais, normalmente, ou quem cuida da gente faz. Hora disso, hora daquilo. Depois a gente fica maiorzinho e a gente começa a ganhar um certo arbítrio. A gente começa a escolher algumas coisas que a gente faz. Só que quando nós somos adultos, como nós somos aqui, eu e você, tudo é arbitrário. Livre arbítrio. E esse é o problema. Porque a gente costuma escolher errado. E a gente costuma ficar enredado nessas crenças de que eu tenho que ser multitarefa. Que eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. Então veja, o atarefado demais, ele está sempre atrasado. Começa a reparar, de repente você é um desses. Atarefado demais e sempre atrasado. Então, esse progresso, né, essa sensação de progresso, porque você está sempre ocupado, ela vira uma grande armadilha. Por quê? Porque para você tudo é urgente. Tudo é importante. E aí, você entra naquela frase que eu falei agora. Tudo é igualmente importante. Não é. E para finalizar, né? Veja, não basta eu me ocupar, porque muitas vezes a gente se satisfaz com a sensação de ocupado. Nossa, eu tô muito ocupado, nossa, tenho muita coisa para fazer. Porque isso não é o mais importante. Não basta você ser ocupado. Você pode ser muito ocupado e pouco produtivo. Você precisa saber com o que você se ocupa, tá? Então, pessoal, o que eu tenho para dizer? Ontem foi um grande aprendizado com a queda das redes sociais. Por quê? Porque eu já venho pedindo para vocês, na hora do estudo, do trabalho, para você caminhar mais rápido. Esquece o celular, esquece as redes sociais, fica longe, né? Coloca dentro de uma gaveta, coloca no modo avião, desliga. E ontem foi um exemplo para te dizer o quanto toda essa situação te incomodou e fez você não progredir. Quer dizer, o que tem a ver as redes sociais com o teu estudo? Não tem nada a ver. Então, por que ela influencia? Tá errado. E foi bom para ver que a gente vive sim sem esse instrumento, a gente consegue estudar sem esse instrumento e a gente precisa observar se a gente teve sabedoria para utilizar isso. E mais,
capacidade de fazer plano A, plano B, plano C, quantos planos forem necessários para eu ficar na minha única coisa, no meu único objetivo. E nossa única coisa, nosso único objetivo é estudar. Professora, mas eu tenho 1000 coisas para fazer durante o dia. Legal, eu sei, eu também tenho, todos nós temos, isso não é só seu. Mas naquele horário que você se comprometeu, que não é o horário que sobra, que não é o horário depois que você trabalhou o dia inteiro e tá morto, né? Não é isso. Aquele horário de prioridade, estudar é a única coisa. Pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês? Eu sei que a gente, nessa vida, né? Às vezes, por vezes, talvez muitos de vocês se sintam amarrados, sabe? Muitos de vocês se culpam demais por não ter conseguido estudar, por exemplo, com a sensação de que não são o suficiente, né? E aí eu vou te dar um conselho. Por conta dessas redes sociais, é claro que a gente tem muitos amigos nas redes, mas a maioria dos nossos amigos não está nas redes. E talvez essa falta que ontem muita gente sentiu foi de amigo, de amizade. Então, às vezes, essa semana seria legal você procurar aquele teu amigo de longa data que às vezes você não fala mais. Eu, semana passada, tive o feliz presente de receber uma mensagem de uma amiga que eu amo demais, que participou da minha vida há muitos anos e que a vida acontece e às vezes ela separa, né? Eu acho engraçado, o pessoal casa e isso eu acho um erro assim grave. E se separa dos outros amigos, né? Se separa, assim, simplesmente casou, parece que mudou de planeta. E veja, eu tive a feliz notícia dessa mensagem depois de muitos anos. E eu tenho certeza que no começo, talvez ela refutou, talvez ela pensou, nossa, mas como é que eu vou procurar a Gisele depois de tanto tempo? E amizade de verdade não tem tempo. A gente fica sem se ver, eu tenho vários amigos assim, e quando a gente se vê é como se a gente estivesse ainda se vendo todo dia, como na faculdade, sabe? Às vezes a gente tá com uma carência gigante, essa vontade de pertencer, e por isso que ontem foi tão desesperador. Mas foi bom, por quê? Porque a gente viu que a gente precisa ter outros planos. Seja você trabalhando com internet ou não, seja você ativo na internet ou não, você é muito mais que isso. Né? E a gente percebeu que a gente precisa cortar algumas coisas. Como foi importante, eu fiz uma enquete aí no Instagram, como foi importante cortar algumas coisas para que eu tivesse maior rendimento. E é isso, quando a gente opta por um caminho, algumas coisas têm que ficar para trás. Não dá para abraçar o mundo. E aí eu separei aqui para vocês faz tempo que eu não leio esse livrinho Minutos de Sabedoria e eu achei muito legal. E aí eu vou colocar pra vocês aqui. Olha o que ele fala. Ele fala assim, ó. Assim como os universos foram criados pela palavra, os nossos pequenos mundos individuais são criados por nossas palavras. E as palavras são manifestações dos nossos pensamentos. Lembre-se que, uma vez proferida uma palavra, nada mais a destrói. Então você vem falando boas palavras? Eu amo meu estudo. Eu sou capaz. Eu vou passar. Que palavras você anda proferindo? Vamos analisar e vamos mudar isso? E aí toda vez que vier uma palavra ruim, incapacitante, que te diminua, que te humilhe, que te coloque em segundo plano, que te tire da prioridade da sua vida, que é você vai falar o positivo. Cancela e fala o positivo. E se de repente não vem na tua mente agora, vamos escrever frases legais, palavras boas, uma comunicação boa, tá bom? Pessoal, eu termino por aqui. Se fez sentido para vocês, compartilhe com seus amigos e vamos a mais um dia de batalha. E nós combinamos ontem, hein? A gente aqui não vai ser morno, a gente vai ser quente. Então, quente nos nossos estudos, porque tá na hora, ó, dessa chaleira ferver e a gente chegar na nossa aprovação. Beijão. Tchau. Tenha um bom dia de estudos.